Bom, olá, eu sou Aline Lima, eu sou diretora de comunicação da Federação das Associações de Bairros de Salvador. Faço parte também, sou presidenta do distrital do PCdoB no subúrbio ferroviário de Salvador. E hoje estou aqui com a nossa convidada especial, que é a nossa Gabriela Caldas, que é arquiteta, urbanista, que é especialista em gestão de obras. Estamos hoje aqui no nosso curso, Cidades Democráticas e Sustentáveis, para debater um pouco, sobre o direito da cidade, direito à cidade, à dignidade, ao transporte público de qualidade, do meio ambiente, refletir um pouco, sobre essas questões. E Gabi aqui é a nossa convidada, falo Gabi, pela a intimidade, mas a intimidade de uma pessoa, que compartilha da luta, dos movimentos sociais junto conosco. Então, Gabi, fala um pouco, sobre essa questão do planejamento urbano, o direito à cidade. Já falamos um pouco, que o direito à cidade trata também sobre o direito à vida, o direito à vida urbana, habitação, a dignidade. E queria ver contigo, refletindo um pouco sobre essa questão do planejamento urbano, que é um tema, que ressurge com bastante força, no Brasil, logo ali no início dos anos 2000. E refletir um pouco, como é esse planejamento urbano, ele de forma regulamentada, o que deve nortear essa nova agenda da política urbana, refletir um pouco sobre isso, que você pode nos apresentar um pouco sobre essa perspectiva. Bom, primeiro agradecer, por estar aqui com você, Aline, camarada que eu tenho tanta admiração. É importante começar por esse aspecto desse boom que surge aí no início dos anos 2000 na discussão sobre o planejamento urbano. Porque é um momento em que a gente tem como... É um momento no Brasil onde as grandes cidades elas passam a se consolidar, A gente tem um período muito curto de inchaço dessas cidades, onde o Brasil passa a ser majoritariamente urbano. Mas é nos anos 2000 onde essas cidades vão estar realmente consolidadas e onde a gente vai conseguir ter um extrato de quais são os problemas e quais são as possibilidades desse modo de viver, que muda tão rápido aqui no país. E aí temos contribuições que vêm desde a Constituição de 1988 até o processo da construção do que vai ser o Estatuto das Cidades. Naquele momento, toda essa questão do planejamento urbano era muito vinculado de uma forma mais ampla, justamente a isso que você traz, do direito à educação, direito à mobilidade, saneamento básico, que são elementos que a gente entende que são os mínimos para uma vida digna, uma vida que é o que a gente fala sobre você ter o direito à cidade, você poder viver da infraestrutura que aquele espaço pode fornecer. Mas com o passar dos anos, a gente vem observando que há uma transformação muito grande na sociedade dos anos 2000 para cá e que emergem outros assuntos que vão estar imbricados com esses primeiros no que seria essa nova agenda do planejamento urbano, nova agenda do planejamento da cidade e da discussão da cidade em si, que é o movimento de mulheres, que vai trazer outras características para além do simples direito, o que é que influencia enquanto você é mulher dentro da cidade, quais são as especificidades que ser mulher dentro da cidade requer para que aquela cidade seja digna de vida. Sejam as questões ambientais que vão aparecer com mais força, a gente vem observando agora que é um processo que não dá mais para negar as transformações ambientais, seja a questão do racismo dentro das cidades, o próprio racismo ambiental e como isso deve influenciar a maneira como a gente pensa a cidade, e entender que não são somente questões técnicas, de você tem uma massa que trabalha em determinado lugar e ela precisa acessar o seu trabalho que fica em outro lugar e que ela vai perder horas no trânsito e que ela vai ter que voltar. Que não é só mais essa discussão, é também discutir a segurança pública desse trajeto, é também discutir a que nível as oportunidades acontecem, independente da estrutura da escola ou não. Essa nova agenda urbana ela vai discutir outras características que vêm se somando aos movimentos sociais ao longo desses últimos anos. Sim, muito bom, Gabi. Pensando um pouco, refletindo um pouco sobre essa questão da legislação,
A legislação ela aborda de uma maneira assim, mais ampla, né, um pouco sobre essa questão das diretrizes, né, que deve nortear um pouco esse planejamento urbano. E como seria possível, né, aplicar essas questões nesse processo, se cada cidade tem uma necessidade específica, né, e que, além disso, as gestões elas podem mudar e muitas vezes elas acabam impedindo, né, a continuidade dessas políticas, né, aplicadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né, para a gente poder refletir um pouco sobre essa questão como é que essa legislação ela aborda, né? Pronto. Essa legislação, no caso, seria um remanescente, né? Uma consequência do Estatuto das Cidades que acontece lá atrás, em 2001, que é a implementação dos planos de desenvolvimento urbano, que são os PDDUs nos municípios acima de 20 mil habitantes. Quando a gente cria o Estatuto das Cidades, o Estatuto vai nortear, através dessas diretrizes, o que cada cidade deve ter, o que é necessário para que uma cidade seja uma boa cidade de se viver, seja uma cidade pensando no desenvolvimento sustentável, seja uma cidade pensada a longo prazo. O Estatuto das Cidades vai discutir isso, vai falar sobre o direito à cidade, que é um dos elementos, mas vai falar também sobre mobilidade, vai falar sobre zoneamento, parcelamento do solo. E o plano de desenvolvimento urbano, que é um dos instrumentos que surge a partir desse Estatuto das Cidades, é justamente a legislação que vai nortear o planejamento dessa cidade. Dentro do município, por exemplo, você pode discutir a longo prazo. Sim. O que aquele município precisa para se desenvolver. Você consegue estudar, por exemplo, onde eu preciso ter mais escolas, onde eu preciso ter vias, onde eu preciso requalificar um rio. E a importância dessa legislação é justamente que a gente tem um instrumento ali que seja de acesso público e que vá nortear justamente como aquele município deve, ou como seria interessante que ele aplicasse seus esforços financeiros, né? Sim. Ou sobre a partir de quais parâmetros essa gestão municipal ela deveria se debruçar ao longo do seu processo. Quando a gente cria isso enquanto lei, a gente garante o planejamento, no caso, né? Sim. Quando a gente gera um documento, que é o planejamento, a gente garante, primeiro, que, para além da gestão que está ali, que a população tenha acesso a um documento que discute o seu município. Geralmente o PDDU vai ter uma duração de 10 a 15 anos, que a gente chama de validade, mas na verdade é o tempo que se pensa para aquele planejamento, né? Entendendo que ao longo dos anos a gente vai ter momentos que a gente vai precisar parar, fazer uma avaliação se aquilo foi aplicado, se não foi, se aquilo ainda faz sentido. E uma estratégia importantíssima para garantir que esse planejamento ele seja, a gente pode falar de respeitado, mas é que talvez não seja o caso, porque de fato cada gestão municipal, cada uma, mesmo que você continue com a mesma prefeita, o mesmo prefeito, por exemplo, as composições vão mudando ao longo dos anos. Então, é óbvio que é necessário ter uma certa flexibilidade nesse plano para que essas gestões tenham condições de atuar também de acordo com suas perspectivas do que é o direito da cidade, do que é o movimento social. Mas o que realmente vai fazer com que esse planejamento de desenvolvimento ele seja tido como parâmetro ao longo dessas gestões é que ele primeiro seja construído a partir da participação popular. Sim. E que esses fóruns de participação popular se mantenham estruturados ao longo dessas gestões. No caso dos conselhos? Que poderiam ser os conselhos, que poderiam ser as federações, as associações de bairro. Todos os elementos e todas as instituições que estão envolvidas no movimento social e que podem participar ativamente no momento da execução desse planejamento urbano, desse PDDU ou de qualquer outro tipo de instrumento. Porque essas organizações de participação popular, estando ativas, estando observantes dessa gestão pública, ela vai ter o papel também de cobrar pela execução desse plano. Ela também vai ter condições de acompanhar o que é executado, o que não é.
às vezes avaliar se uma gestão é boa ou não para o seu município. Sim. Então, esses instrumentos de participação popular, esses locais de organização nos bairros, ou até nas escolas, ou nas igrejas, esses núcleos de organização é que vão ser fundamentais para que esse planejamento ele continue existindo ao longo das gestões, independente, inclusive, se muda a gestão, muda a gestão, se não muda, o importante é que esses núcleos eles continuem ativos. Muito bom, Gabi. Nessa perspectiva, me trouxe também uma curiosidade boa. Eu queria que você apresentasse, nós estamos vivenciando nesse momento o processo dessa conferência, né, nacional das cidades. E estamos tendo o processo da conferência nacional, estadual, aqui no município também estamos nesse processo, né, inclusive em breve será a nossa próxima conferência municipal. Eu queria que você trouxesse um pouco também sobre a importância, né, da conferência da cidade, a importância do conselho, né, das cidades, qual a importância que tem para esse debate, né, para a comunidade e também, né, para esse processo, né, de fortalecimento do planejamento urbano. Eu queria que você apresentasse um pouco assim, dessa perspectiva. Pronto. Que você... Começando pelos conselhos. E aí eu quero falar sobre a importância e também fazer uma crítica. Certo. Os conselhos, assim, a questão principal dos conselhos é que você tenha dentro da estrutura ali, institucional do Estado, um canal direto de comunicação com a população e que sejam pessoas representantes de suas áreas de atuação ou de seus territórios. Nos conselhos das cidades, é importante que a pessoa que esteja ativa no conselho, que participe daquele conselho, seja uma pessoa que esteja em contato direto com o seu local de atuação, sabe? E aí, quando eu digo de trazer uma crítica, é que, ao longo dos anos, além de perceber um esvaziamento de alguns conselhos, a gente também percebe que alguns conselhos são ocupados por pessoas que não necessariamente são aquelas que estão no dia a dia, no seu território, que realmente sabem o que acontece ali, sobretudo nos conselhos das cidades. E isso, muitas vezes, inviabiliza que o próprio Estado, a própria gestão municipal, ou, enfim, a entidade ali responsável por coordenar o conselho também, esteja a par da real necessidade, sim, esteja a par da real condição daquelas localidades. Então, a importância do conselho é justamente ser esse canal direto de comunicação, mas há uma necessidade cada vez maior de que a gente preste atenção em quem são as pessoas que ocupam esses conselhos e que esses conselhos eles sejam espaços cada vez mais disputados por nossas lideranças, mas lideranças que estejam diretamente vinculadas aos seus territórios e que tenham condições de falar sobre a realidade dessas localidades e não apenas assim pensar de maneira geral, sim, sabe? Porque o conselho é justamente o local de discutir as divergências, discutir as especificidades e é necessário que isso aconteça na prática, né? Senão a gente perde o contato com o que é real e o que é o factível da importância da gestão, né? Muito bom, Gabi, muito bom. Vamos lá. Você falou um pouco, né? Você já tratou um pouco sobre essa questão, né, do 20 mil habitantes, né? Que é para garantir essas políticas públicas e esse planejamento urbano seja respeitado e implementado a longo prazo. Você falou um pouco dessa perspectiva, né? Que entre 10 e 15 anos, né? Que são organizados esse planejamento, enfim, que é analisado. E eu queria trazer outra questão também para você, queria que você abordasse duas questões. Uma é quais seriam hoje os principais elementos, né, a serem abordados num processo de planejamento urbano participativo, né, considerando a realidade das cidades baianas. E queria que você apresentasse um pouco também como que está esse cenário para a nossa capital também, né, apresentar um pouco, né, para a cidade de Salvador, o que tem refletido um pouco sobre isso. Aí eu queria um pouco da sua opinião. Tá, vamos lá, que é bastante coisa, vamos por partes. Vamos. Primeiro, sobre os principais elementos a serem levados em consideração num planejamento participativo. Primeiro que o nome por si já diz, né? Nem todo planejamento é participativo, então, de cara, já é bom saber que o importante é que o planejamento seja participativo. Geralmente, isso vai acontecer através de assembleias, de oficinas que sejam realizadas nos diversos locais da cidade. É importante que tenham agentes locais participando daquilo.
além de profissionais da área, pesquisadores, né? Algo que vá para além daquela Câmara de Vereadores, que vá para além daquele corpo da gestão. Os principais elementos a serem abordados de uma maneira mais generalista vai ser sempre a habitação, saneamento básico, saúde, educação e transporte. Porque são os pilares que vão nortear como é que se dá o desenvolvimento daquela cidade, né? São os principais pilares para a vida. Sim, sim. De uma maneira geral, a vida em sociedade tem essas necessidades levando em consideração o contexto urbano. Mas quando a gente vai pegar e vai falar sobre a diferença desses municípios e como cada um vai ter uma especificidade diferente, o que é interessante que seja feito? Primeiro, um mapeamento dessa cidade, e que não precisa ser aquele mapeamento cartográfico, sabe? Sim. Quando a gente fala de mapeamento, é de primeiro entender, distribuído no município, onde está o desemprego, onde está como se distribui os índices de educação, entender onde é que a gente tem saneamento básico, onde não tem, onde é que a gente tem rua asfaltada, não tem, luz, água, fazer uma distribuição técnica da cidade e, além disso, fazer outras avaliações, como, por exemplo, onde estão concentrados os idosos, onde tem uma população majoritariamente negra, onde tem uma população majoritariamente branca, onde as pessoas são majoritariamente evangélicos, ou católicos, ou candomblecistas, ou umbandistas, e passar a entender a relação dessas pessoas com outros elementos para além daquilo que é o técnico da coisa, sabe? Para além daquilo que você encontra no livro. Sim. Se você tem uma comunidade em determinada região que tem uma necessidade de relação com um rio, que é para além, que pode ser também uma necessidade da sobrevivência, pode ser também uma necessidade da pesca, uma necessidade da vida, mas pode ser uma necessidade do transporte, pode ser uma necessidade de um culto, pode ser uma relação mais ancestral com aquele local. E você vai, por exemplo, tomar a decisão se aquela região no entorno do rio vai ser uma região destinada à indústria, ao comércio, à habitação ou à preservação ambiental. Você precisa ter uma série de outros elementos que vão lastrear isso e que muitas vezes esse levantamento apenas técnico da cidade não vai permitir. Então, para além desses elementos, né, temos escolas suficientes, temos hospitais o suficiente, temos postos de saúde, tem outros elementos que precisam ser levados em consideração, e são esses outros elementos que vão falar sobre essa divergência entre um município e outro, que vão fazer com que um plano seja adequado, que às vezes você não pode simplesmente pegar um plano, por exemplo, que foi feito para Camaçari e implementar ele em Simões Filho. Não vai funcionar. As especificidades, né? Totalmente, de gente, de cultura, de histórico também da cidade. Então, realmente é um trabalho que precisa, como eu disse lá anteriormente, né? Você precisa estar alinhado com o território para você conseguir discutir o que é esse planejamento, né? E estar sempre se atualizando, né? Que as coisas correm, às vezes a gente fica para trás também. Bem nessa pegada. A gente tem algumas coisas que não estão aqui no script, não sei se dá para aprofundar. Ah, você falou de Salvador também. Falando sobre Salvador, né? Abordar um pouco sobre a cidade de Salvador. Salvador é uma cidade interessante porque é uma das poucas cidades no estado onde, antes dos processos eleitorais, a gente faz um plano. A gente faz um planejamento para a cidade, né? Quando a gente apresenta uma candidatura, quando a gente apresenta um quadro para Salvador, geralmente esse quadro ele vem acompanhado, independente do partido. Sim. Ele vem acompanhado de um plano. E é super interessante tratar sobre isso porque
É necessário que isso aconteça em outros municípios também. Mas aqui, por exemplo, e aí fazendo um comparativo com a última eleição, Salvador é uma cidade que ela tem condições de ser pensada sob várias óticas, não é? Hoje a gente tem uma cidade que está estampada no outdoor muitas vezes, que recebe prêmios de gestão e tudo mais, mas quando você vai para o dia a dia da cidade, você observa uma dedicação orçamentária, eu vou chamar assim. Uma dedicação orçamentária a elementos que não necessariamente está dialogando com aquela população. E aí eu vou trazer alguns aspectos pontuais da cidade. Faz sentido ter uma obra daquela extensão de transporte público que é me ajude, esqueci VLT? o nome, o VLT. Faz sentido ter aquele VLT e ter uma desativação ou um não funcionamento de um transporte semelhante no subúrbio, que atenda ali o subúrbio, que leve lá do final da cidade e traga aqui pelo menos até a Lapa. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido a gente ter uma expansão de vias, porque quando você abre uma via, você abre um espaço para que aquilo seja ocupado. Sim. Se você for olhar o desenvolvimento das cidades, muitas cidades vão se dar em torno de alguns elementos estruturantes, até um ponto de ônibus pode gerar uma cidade. Você criou um ponto de ônibus ali, já tem como chegar, já tem como sair, ali já se desenvolve o comércio, a galera já chega e tudo mais. Mas faz sentido você esticar a cidade mais para longe, sabe? Enquanto você tem ali no centro da cidade inúmeros imóveis desocupados, abandonados, que poderiam servir de habitação, que a gente poderia trazer essa população que está sendo jogada cada vez mais para longe da cidade, para o centro da cidade e beber daquela infraestrutura que já existe, de escola, de saúde, de metrô. O metrô é caro para fazer, vai fazer o metrô chegar até lá ao final? Não sei quando. Vai fazer o VLT chegar lá até o final? Não sei. Mas a gente já tem uma infraestrutura aqui associada a uma série de imóveis que estão abandonados, e literalmente abandonados, porque você vai procurar até quem são os donos desses imóveis e a gente tem dificuldade, inclusive, de entrar em contato com eles, de encontrar quem são essas pessoas. Não sabemos se essas pessoas ou são imóveis que são de herança, que nunca foram repartidas, mas que a prefeitura poderia usar de um instrumento que vem a partir do seu PDDU, de pegar esses imóveis e fazer com que ele cumprisse a sua obrigação, a função social da propriedade. Mas isso não acontece. Então, quando a gente fala assim do planejamento de uma cidade, ela vai levar em consideração uma série de fatores. E não necessariamente porque algo está planejado, está agindo de acordo com o plano, não significa que é a melhor opção ou que é a melhor solução para o problema que está ali colocado. Voltando um pouquinho, que a gente falou um pouquinho sobre o PDDU, sim, que é um instrumento que vem a partir do Estatuto das Cidades, e ele é obrigatório para municípios a partir de 20 mil habitantes. É um elemento jurídico que é fundamental para que a gente consiga discutir a longo prazo as cidades, mas é aquelas cidades que têm menos de 20 mil habitantes, elas requerem outro tipo de atenção. Sim. E elas requerem outro tipo de atenção pelos seguintes motivos. Primeiro, que os problemas que são associados à urbanização desses locais não são os mesmos problemas de grandes cidades. Muitas vezes a gente encontra ali indícios de questões que podem vir a aparecer. Então, a gente consegue, por exemplo, em cidades menores, retardar a morte de um rio ou impedi-la. A gente consegue pensar em uma ocupação e uma distribuição de moradias e de comércio e de indústria que não causa esse espalhamento da cidade. A gente pode
dentro desses municípios, prever problemas que poderiam vir a acontecer através dessa leitura do território e desse planejamento. E não tendo a obrigatoriedade do PDDU, ainda existem outros elementos legais que podem fazer com que esse instrumento ainda exista. A gente pode ter um planejamento simplificado, estabelecer como lei no município. A gente pode ter, ainda nesses municípios menores, o estabelecimento desses locais de atuação popular, que em alguns momentos já foram os pontos de cultura e que em alguns momentos são essas federações, que em alguns momentos são os locais de associação, em que em alguns momentos são as escolas. Então, tem uma diversidade muito grande de possibilidade para esses pontos de organização e que devem existir nesses municípios com menos de 20 mil habitantes. É importante também entender que, ainda que a gente não tenha um PDDU obrigatório, a gente ainda tem outros elementos, né? Quando a gente vai aprovar o plano orçamentário anual, como a gente vai distribuir essa verba. E outra coisa também, não é porque a cidade é pequena que a gente não pode ser ousado naquilo que a gente vai pensar para o território. Uma coisa interessante, por exemplo, é saber que o município ele pode, pensando assim, no desenvolvimento da sua cidade, que eu não tenho uma cidade que tem um orçamento muito grande, meu orçamento é limitado, quero construir muita coisa, quero transformar, quero fazer, quero acontecer, mas não vejo possibilidade. É também ter criatividade de acordo com o que é possível, né? Sim. Ter responsabilidade com o que vai ser abordado ali, mas entender que eu posso, por exemplo, tem uma escola na zona rural da minha cidade. O que eu posso fazer para garantir que esse estudante chegue nessa escola ou, de repente, impedir a evasão? Eu preciso garantir que ele tenha como chegar nessa escola. Então, eu posso ter um transporte gratuito no município para esses jovens estudantes. Eu posso ter cursos pré-vestibulares gratuitos, públicos também. Sim. Se eu não tenho uma universidade na minha cidade, eu posso garantir que os meus alunos da minha cidade consigam chegar até a universidade mais próxima, de maneira gratuita, com qualidade, que garanta a segurança dessas pessoas. Eu posso ter, quando eu for pensar na distribuição chegou uma emenda no meu município, e aí eu preciso para pavimentação de rua. O que eu vou escolher pavimentar? Eu vou escolher pavimentar um terreno vazio, onde eu não tenho ocupação, ou eu vou pegar um local que já é ocupado, que já tem um estabelecimento urbano ali, que eu já tenho uma vida acontecendo, e vou cuidar daquela avenida ou daquela rua. Se eu tenho a possibilidade de fazer um sistema de drenagem, eu vou escolher um bairro que já tem toda a estrutura para refazer aquele sistema de drenagem, eu vou escolher aquele lugar na periferia da minha cidade, que às vezes não tem condições de ter um esgotamento sanitário, mas que eu posso minimamente fazer uma drenagem nas ruas agora, nesse momento, impedir que essas casas alaguem, impedir que tenha deslizamento. Então, tudo isso faz parte de um planejamento de gestão, né? Não é você chegar lá e fazer as coisas o que urge. Não é sobre o que urge, é sobre o que eu identifico como problema, como a longo prazo eu vou evitar outras questões, justamente para evitar que esteja sempre o pessoal falando, apagando incêndio. Não é para apagar incêndio, o planejamento é justamente para isso, né? Gabi, rapidinho, assim, só uma pergunta rápida. Em questão de referência, nós temos aqui no estado, ou nacionalmente, assim, cidades que sejam referência nessa questão do direito à cidade? Você pode citar alguma? Tem alguma que seja nesse sentido? Temos cidades que já foram premiadas no quesito do direito à cidade, mas a gente questiona muito alguns parâmetros. Sim. Por exemplo, Curitiba é a cidade mais premiada em relação ao direito à cidade. E a gente também tem, por exemplo, São Paulo, que é muito premiada no direito à cidade, em relação ao direito à cidade ou em relação ao planejamento urbano.
Mas quando você vai para a prática da vida daquele município, como é que você vai medir isso? Tendo em consideração a desigualdade social, a violência urbana. É muito difícil conseguir fazer um parâmetro sobre cidades ideais, assim, no que se diz direito à cidade. Mas a gente pode pensar em como construir caminhos para que essas cidades existem, para fazer com que elas sejam efetivadas. A gente tem um exemplo, por exemplo, São Luís do Maranhão é uma cidade que teve um período onde conseguimos discutir com mais possibilidade de efetivação o passe livre para os estudantes. Isso é um passo importante no direito à cidade. Aqui na Bahia, tem uma iniciativa muito interessante na cidade de Aratuípe, que é uma iniciativa que Aratuípe é uma cidade que trabalha com cerâmica. E eu lembro que, na época que eu estava na faculdade ainda, eu cheguei a visitar a cidade, fiquei apaixonada e tudo mais. Falei, meu Deus, um paraíso aqui. Mas existe uma iniciativa do município para profissionalizar essas pessoas que trabalham com a cerâmica, para inseri-las num circuito de produção artesanal e trazer uma outra estrutura de renda para aquele município, entendendo que grande parte do município é ocupado por olarias. É claro que isso também faz parte do planejamento da cidade e do direito à cidade, porque se você dá dignidade a uma pessoa, isso também é fazer com que ela tenha direito àquele ambiente urbano, é fazer com que ela tenha direito à estrutura de vida de uma maneira geral. Sim. Eu fiz essa pergunta, Gabi, para poder apresentar um pouco também. Nós estamos vivenciando esse ano das eleições, né? Então, vamos passar por um processo das eleições municipais, vamos eleger novos vereadores, novos prefeitos. Eu queria que você desse uma dica um pouco nesse sentido, né? Para esses novos candidatos, novas candidatas, quais são as perspectivas, né, para a construção, né, de um plano de desenvolvimento urbano que seja, né, mais acessível, e de que forma esse candidato também ele possa, né, apresentar essas perspectivas, né, para o direito, a defesa do direito à cidade. Eu queria que você falasse um pouco nesse sentido, assim. Acredito que o principal elemento hoje seja em relação à mobilidade, né? Transporte público de qualidade, tendo o menor valor possível e preferencialmente com gratuidade, sobretudo para estudantes e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social, exatamente, me fugiu a palavra. E aí, por que eu falo sobre essa questão da mobilidade? Porque se a gente for olhar no IBGE, o último censo que saiu, hoje o brasileiro ele gasta mais com transporte do que com alimentação. Então, quando você leva isso para dentro de uma cidade, você precisa repensar o porquê que isso acontece. Inclusive, repensar os modais que a gente utiliza. Então, será que se eu implementar uma ciclofaixa que conecte equipamentos públicos como uma pista de skate, uma quadra, um teatro, as minhas instituições de ensino, eu vou melhorar o direito à cidade? Vou, porque eu vou garantir que tem uma outra possibilidade de deslocamento com a ciclovia, com a ciclofaixa. Se eu tiver uma rota de ônibus gratuita na cidade, pelo menos 2 vezes no dia, eu vou melhorar o direito à cidade? Eu vou, com certeza, nem que seja... Às vezes a pessoa está em casa, precisa de um atendimento médico, mas não tem como se deslocar da sua casa até esse posto de saúde. Às vezes o posto de saúde está lá, tem toda a infraestrutura, mas não tem como chegar. Então, essa questão da mobilidade, ela precisa entrar como um aspecto principal. A questão da defesa do meio ambiente, acho que o que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul é um alerta, que não é um alerta que vem de agora. Ano passado nós tivemos enchentes aqui na Bahia também. Então, não dá para negligenciar mais esse aspecto. Então, os rios, eles precisam ser limpos, eles precisam ter... as ruas precisam ter sistemas de drenagem. O saneamento básico é fundamental. As pessoas falam, porque é uma obra que ninguém vê, que fica lá por debaixo. Mas é saneamento básico que impede, às vezes, um enchente de acontecer.
E são elementos que precisam ser tratados. A gente tem hoje uma parceria muito bacana com o governo do estado, com as novas escolas que estão sendo construídas por aí. Mas por que não pensar nas nossas creches municipais, por exemplo, que vão dar a possibilidade das nossas mães estarem no mercado de trabalho, garantindo uma vida digna para suas famílias, que a maior parte delas são mães solo. Pensar essa estrutura de como vincular a creche à escola fundamental também, porque às vezes você tem uma criança de 2 anos e um filho de 10 e precisa levar ou a criança de 2 anos ou o filho de 10. Por que não colocar esses equipamentos juntos, né? Fazer um grande equipamento de educação municipal? Por que não defender isso, se isso garante dignidade para a vida dessas mulheres? E outros elementos enormes, outros elementos vários, porque de fato vai depender do município. Sim. Mas a gente precisa ter restaurantes públicos, com refeitórios, restaurantes populares, que garantam alimentação a valores mínimos ou gratuitamente também. São esses elementos que vão ajudar muito. E, para que eu não esqueça de falar sobre isso, que é absolutamente importante, precisamos nas cidades ter casas de acolhimento para pessoas LGBTs. Por quê? Primeiro, porque essas pessoas existem, né? Ser LGBTQIAPN+, não é uma escolha, né? Isso é importante de ser dito. E é necessário que as cidades e que o Estado ele se responsabilize também pela existência dessas pessoas que muitas vezes não são acolhidas por suas famílias. Da mesma forma como nós temos casas de acolhimento para mulheres que são vítimas de violência doméstica, nós também precisamos ter casas que acolham esse público, que garanta a vida, que garanta a continuidade dos estudos, que garanta acesso ao mercado de trabalho, que garanta a vida dessas pessoas. Isso é algo que precisa estar na ordem do dia, que não pode ser deixado de lado e que faz parte completamente dessa questão do direito à cidade. É isso. Agradecer, Gabi, pela presença, por contribuir, né, no nosso debate, no nosso ciclo, né, de cidades democráticas e sustentáveis. Acho que hoje foi um bate-papo muito bacana. Aprendi muito, compartilhei muito com você no dia de hoje e agradecer e que a gente possa construir mais e mais momentos para debater o direito à cidade. Eu que agradeço, Aline. Acho que esse momento é muito importante mesmo e espero que, de repente, a gente consiga desdobrar aqui desse curso em um fórum, em algo maior, que a gente consiga ampliar o debate para mais pessoas. Várias ideias. Agradeço pelo espaço, peço desculpa por algo, por qualquer coisa que tenha sido dita, mas é isso.